Bum, 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 bum. Nossa, vai cantar. É isso aí, já estamos com ele aqui na tela com a gente, doutor Caio Sérgio, seja bem-vindo, muito boa noite, água demais na Vila Fabiano. Boa noite, André, boa noite, Pri. Dando uma lavada aqui. Do nada o bagulho encheu d'água, muita água, e o povo quer saber. Você sabia, Priscila, que o bicho tem memória? Então, eu... Explica, contextualiza a história do Marley. O Dr. Caio vai poder falar se sim ou se não, né? Sim. Eu me atentei a esse tema, porque eu fico procurando ali assuntos legais pra gente estar conversando aqui na quarta-feira, para o Dr. Caio poder ensinar a gente, mostrar, né, falar mais sobre. E me lembrei do Marley, né, que segunda-feira eu estive lá, mostramos aqui a volta do Marley, depois de 6 meses, ele reconhecendo a dona, reconhecendo a casa, os profissionais, André, que cuidavam dele. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, será? E aí também pelos meus bichinhos, né, que já tive, será que eles realmente conseguem lembrar? Eles têm memória? E aí... Dr. Caio vai poder falar pra gente sobre esse assunto Será que o Marley é um caso isolado? Ou que não, tem mesmo, Dr. Caio? Eles têm a memória, eles não têm? Sim, claro que eles têm. A memória está totalmente relacionada com o sistema límbico. Então, todo mundo que tem um sistema límbico tem uma memória ativa. Então, sim, ele se lembrou da dona, ele se lembrou de toda a casa dele. E é engraçado que é como se nada tivesse acontecido. Ele chega e a casa dele tá ali no mesmo lugar, a dona tá no mesmo lugar, então a vida continua do mesmo jeito. Mas eles têm sim uma memória, não como a nossa, eles não têm um processamento de memória como os nossos, mas eles têm sim. E eu tava vendo, Dr. Caio, em algumas matérias aqui na internet, que essa memória tem um outro nome, né? A memória dos bichinhos. Não é somente igual eu li aqui que é uma memória diferente, que eles têm a curto prazo. Será que é assim mesmo? Será que não é? Na verdade, é a cognição que a gente descreve como memória. É a parte que faz a gente conseguir adestrar um animal. E são vários neurônios, várias formas envolvidas aí nessa memória. Mas ela acaba sendo basicamente como a nossa. É um pouco mais primitiva, mas é basicamente como a nossa cognição. Entendi. Mas 6 meses? É bastante, o Marley né? ficou 6 meses sumindo. Tudo bem que não sabemos, né? A gente não vai saber, né? Onde ele estava. Estava próximo ao bairro, uma casa ali, não sei. Mas 6 meses depois ele reconhecer voz, reconhecer feição, ambiente, isso é normal, porque, pô, a gente, por exemplo, tá acostumado a eu não lembro nem que eu comi no almoço. Comer no almoço. Se bem que você lembra da tua casa, alguma coisa fica marcada, mas marcada nesse nível pro cachorro? Sim, ele provavelmente nasceu ali, né? Ele passou muito tempo da vida dele ali. Então ele criou aquilo como a aldeia dele, como o bando dele. Então ele sempre vai se lembrar daquele lugar. Dá para puxar um gancho também na parte de trauma. Por isso que os animais eles têm trauma, porque eles têm memórias. Então um animal que foi traumatizado, um animal que sofreu alguma agressão, ele vai salvar ali alguma coisa na memória dele e aquilo vai ser um gatilho para algum trauma. Mas você conhece sim, tem até histórias de mais tempo. Eu comentei com alguns amigos meus, eles até disseram que teve um gato que ficou 1 ano e meio fora. Nossa. Provavelmente ele foi em outra casa, com certeza. E ele voltou para casa dele como se nada tivesse acontecido, do mesmo jeito, a mesma história do Marley. Mas eles têm sim, eles reconhecem o ambiente dele, eles sabem o que é dele, o que não é dele e qual o papel que ele representa ali naquele bando. Então, eles conhecem sim. Mas isso não é tão incomum. Sabe agora que agora o Dr. Caio falando, eu fiquei pensando. O Nino, quando eu me mudei de casa recentemente, doutor, ele voltou pra minha antiga casa. 2 vezes, né? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes a gente precisou voltar lá na casa. O gato, é o mais velho. A gente precisou 3 vezes voltar buscar ele. É memória isso? Do lugar? Ele vai pelo cheiro? Porque é longe. Ele teria ele teria que atravessar assim, um grande. Né? Não foi de mototáxi. Mais uma forma de demarcação de território também, junto com a memória. Ele salvou aquele lugar como dele, provavelmente ele fez vários xixis ali, ele soltou vários feromônios que ficaram salvos ali, e ele consegue se guiar por isso. No caso do Marley, é bem difícil de afirmar o que trouxe ele de volta. Se ele estava preso em algum lugar, se ele estava solto, se ele não teve nenhuma ajuda.
Então, fica aí uma história que a gente pode criar várias teorias que todas serão aceitas. Mas que ele sabe onde ele está agora, ele sabe que ele... Provavelmente, se a gente fizesse uma coleta de estresse na hora que pegou ele e agora, tá totalmente diferente. Ele tá no lugar dele, ele tá mais calmo, ele tá entendendo o que tá acontecendo agora. E todo esse tempo que ele ficou fora, não. Ele ficou realmente perdido, ele se sentindo perdido, procurando o lugar dele. Isso é um fato que acontece com todos eles. E é isso que eu fico pensando. Se ele se lembra que ele estava num lugar diferente de onde ele lembrava, aquele lugar é o meu, esse aqui não é. Esse tempo todo ele estava sofrendo, imaginando o que aconteceu, onde é que eu tô, eu tenho que voltar para lá. Perdido. Exatamente, perdido do bando dele. Então, sim, eles criam uma situação de estresse ali na mente deles, que atrapalha bastante, deixa eles mais nervosos, às vezes, para achar o caminho de casa. E realmente... Gato, queria saber do gato. Não, peraí, vamos devagarzinho com a dor. É verdade a teoria, a história, sei lá, a lenda que o elefante é bom de memória mesmo? É verdade. Ele é o mais... Ou é só uma lenda, um mito, algo do tipo assim? Nos testes que fizeram, sim, aprovou que ele tem realmente uma memória grande. Mas também nada muito diferente das outras memórias. Acredita-se que o golfinho seja um animal com maior capacidade de memória e com uma forma mais próxima de processamento da nossa. Olha! Até em questão de raciocínio, acredita-se que eles tenham uma proximidade com o nosso raciocínio. Por isso que ele é considerado o animal mais inteligente do mundo. Mas o elefante, sim, tem uma memória muito boa também. Tanto que algumas agressões que aconteceram com o elefante e o seu adestrador foi porque ele foi guardando tudo aquilo, ele só achou uma brecha para conseguir revidar e conseguir fugir. Verdade, ele foi um vingativo na história, então. Ele ficou... Exatamente. Além de memória boa, ele é rancoroso, hein? Se defender, né? Você viu? O que você ia perguntar do gato, professor? Eu queria saber se tem algum estudo aí falando da memória do gato, se o gato tem isso também. Muito parecido com o do cão, Pri. Ah, tá. Mais ou menos igual. A forma que ele expressa é de forma diferente do que o cão, mas é bem parecido. São todas guiadas por neurotransmissores, então são bem parecidas. Doutor, eles conhecerem a gente, vamos supor, porque assim, é incrível, parece uma coisa de gente louca, né? Mas eu chego em casa, normalmente o mesmo horário, os 3 estão lá me esperando. Do mesmo jeitinho. Os 3, todos os dias, doutor. Roupinha. Todos os dias estão lá na frente, estão lá na área me esperando. Parece que eles sabem a hora que eu vou chegar. Tipo, isso tá na hora. Isso é memória, isso, eu não sei, como que eles sentem isso? Como que eles sabem disso? É bem legal essa parte, mas tem 2 teorias bem grandes. E são 2 teorias bem aceitas também. A primeira é que sim, eles têm a memória da rotina do que está acontecendo. Ele sabe quem é você, ele sabe quem é o André, ele sabe todo mundo que frequenta a sua casa. Inclusive sabe quem é uma pessoa diferente, quem é um desconhecido. Tanto pela audição, uma voz diferente, quanto pela visão. É um rosto diferente, é uma bioforma totalmente diferente. Então ele enxerga normal, ele sabe diferenciar ali quem é quem. E segundo, pela audição. Acredita-se que num raio aí de 10 quilômetros ele consegue saber, a voz é um pouco mais difícil, mas em questão de motor de carro, eles conseguem ouvir a vibração do motor do carro. Cachorro até mais, num raio até de 15 a 20 quilômetros. Então ele sabe que você está chegando e ele começa a se preparar, fazer a chegada ali, fazer a recepção. Ele fica esperando. Mas junta os dois, junta a audição com a memória, porque ele sabe que aquele horário ele vai chegar alguém ou ele vai para tal lugar. Quem tem o cachorro que sempre toma banho no mesmo dia, é bem notório isso. Naquele dia, o cachorro que gosta muito, ele tá esperando o banho tosa chegar, e o cachorro que não gosta, ele já tá nervoso. Eu já vi isso. Sim. Eu já vi isso. É bem comum isso acontecer, e isso é da memória também. Doutor, o Olavo espera o André. O Olavo fica esperando o André chegar. Parece que ele sabe mesmo, como você disse. Parece que ele sabe, tá chegando, deixa eu ficar aqui também esperando aqui na varanda. Ele fica esperando o André. Esse é o momento que ele vai vir. Aquela coisa, parece que é combinada, né?
Aham. Nossa, vários. Isso... Patrick, ele sabe a hora que minha mãe chega, ele escuta minha mãe chegar. É demais, gente, é demais. São muito inteligentes. Caio, é claro que pra gente aqui é interessante falar dos pets, né? Os bichinhos que a gente tem em casa, gato, cachorro e tal, mas abrindo um pouquinho para outras espécies, esse tipo de memória afetiva, de sentir o cheiro, eu quero dizer no sentido de outro ser, né? De uma outra espécie, o humano com o cachorro, do humano com o gato. Isso é por conta dessa domesticação ou é distinto deles? Por exemplo, se ele estivesse lá no meio da selva, um bicho que é ele tem lá uma manada aqui de leão, uma manada lá, ele vai entender que lá a manada de leão, ele vai ter mais perigo, ali é de elefante, lá na África da vida, ou isso é a partir do tratamento que a gente passa, esse afeto humano que vai dando essa coisa para ele? A questão de afeto é a gente que fez a domesticação. Tanto que se você pegar um filhote de cachorro e soltar ele na selva, ele vai virar um lobo primitivo, ele vai caçar, ele vai tentar se enturmar em algum bando, porque cães caçam em bando. Mas a parte que a gente vê como emocional, isso é domesticação. Ele não tem essa mesma sensibilidade quando ele é um animal não domesticado, quando ele está vivendo em bando. Ele sabe sim a sua hierarquia, quem é o alfa, quem são as matrizes reprodutoras, quem são os caçadores e quem são os de proteção. Isso ele sabe no bando. E isso ele respeita no bando. A não ser que ele queira ganhar o papel de alfa, por ele ver que ele é maior, por ele ver que ele é mais forte. Mas é mais instintivo, né? Sim, aí a parte de instinto. Agora o que eles fazem em casa é uma mistura, porém a domesticação encobrindo aí toda a parte de instinto. Que legal isso, né? É muito legal. Doutor, sabe o que eu cheguei a ver também, quando estava fuçando nesse assunto para poder falar? Um chimpanzé, não sei se você já deve ter visto, um chimpanzé que já estava bem velhinho, idosinho, e um cuidador dele, que cuidou durante muito tempo dele, ele já estava para morrer, o bichinho. E aí não sei se alguém se tocou, de chamar o senhorzinho que cuidava do chimpanzé, pois o chimpanzé conheceu ele. Sim. O chimpanzé conheceu ele, abraçou ele, fez carinho no senhorzinho. Tipo, era o vô dele, o pai dele. Sim, porque ele reconhece aquele ali como realmente o tutor dele, ele reconhece como o educador dele. E na vida desse chimpanzé, esse senhor foi o líder de tudo. Então ele é uma pessoa que representa o comando de tudo, que representa o controle de tudo. Então ele sempre vai guardar isso para a vida dele toda. E é bem bonito essa cena. É lindo. Bem bonito. Agora... E dá até uma chupada. Mas é real, é bem real. Agora falando nisso, eu lembrei daqueles memes que a gente vê, que a gente sabe que é real, mas o pessoal brinca muito. Tem lá uma porca deitada e um cachorrinho novo mamando na porca. Ou ali no meio dos porquinhos. É mais ou menos igual, né? Acho que o cachorrinho novo entende aquela porca como mãe dele, né? Sim. É basicamente a história do Mowgli, do menino lobo. O menino foi criado com um lobo achando que vai ser se comportando como lobo. Isso é real, isso acontece com qualquer criação. Você vai ser fruto do seu meio, você vai ser organizado conforme ali o que está mandando o seu meio. Então acontece. E é por isso que a gente fala que o cachorro e o gato fica com a cara do dono também, né? Parece, porque vai ficando junto ali. Semblante. Por osmose, ele vai pegando as manias, o semblante do dono. Às vezes até o jeito de andar, viu? Acontece muito. Pega bastante. E eles interpretam muito, a memória deles nessa parte de olhar o seu rosto, eles interpretam muito as suas expressões. Então ele sabe se você tá feliz, ele sabe se você tá bravo, ele sabe se você tá triste, porque ele tá pegando vários pontos ali, a posição da sobrancelha, o formato que tá o olho, a forma que você tá mostrando os dentes, a forma que você tá falando, a entonação que você tá falando. Sim, tudo isso para ele representa muita coisa e ele vai colocando ali um quebra-cabeça. Então ele fala, agora é a hora que tá feliz, agora é a hora que tá estamos comendo, agora é a hora que estamos... Doutor, pode ser falado que o animal ainda ele é irracional? Eu não entendo, não pode falar que esses bichinhos são irracionais. Eles são muito inteligentes. Mas mas tem um ser humano também que fala que é racional e não é também. Então é quase a mesma coisa. Às vezes, se a gente pesquisar a fundo, ninguém é, né? Isso é verdade. Eles têm, sim, a sua forma de racionalidade. Óbvio que não é como a nossa, não tem a evolução que a gente tem, mas eles têm, sim, a sua racionalidade.
E é bem legal, são vários estudos que vêm acontecendo aí. É bem interessante, cada dia é uma coisa nova que é descoberta. Doutor Caio, a Josiane está perguntando aqui, ó, uma curiosidade que ela tem quando eles dormem, se eles sonham, pois o Hulk chora, ela falou que ele chora às vezes, geme. Aí ela falou que ela vai com um jeitinho para acordar ele e parece que aí ele fica aliviado quando ele acorda. Sim, eles sonham, isso é um fato. A gente não sabe exatamente com o que. Acredita-se que é mais relacionado a correr, a brincar, a latir, a avançar em alguma coisa, mas eles sonham sim. Tanto gato quanto cachorro, já vi, eles sonham. Você vê o gato colocando a unha pra fora, voltando, amassando pãozinho. Cachorro latindo. Cachorro latindo, chorando às vezes. Fazendo o movimento de ficar mamando. Eles sonham sim, isso é comprovado cientificamente, eles sonham sim. Ah, meu Deus. Sonho, é verdade. Eu já vi várias e várias vezes. Eu tava falando hoje pro André, eu queria ter um lugar grande, doutor, pegando todos os cachorros, os gatos da rua pra levar. Porque agora apareceu uma gatinha lá em casa que ela tava gravidinha, sabe? Nossa. E ela é filhotinha, eu tenho certeza, porque ela é muito pequenininha. E a Priscila tratou da gata. E eu tô colocando comidinha lá pra ela, tadinha. Eu tenho dó. A gata uma vez só, agora tá em 2 vezes. Ela ia às 7h30 da noite. Ela era 7h30, entre as 7h30 e 8 horas, todo dia ela ia lá comer. Aí deixava água e ração pra ela. Agora que ela já teve os filhotinhos, ela tá indo umas 3 vezes por dia lá em casa. Então eu queria ter esse lugar para levar todos os bichos, o André falou. Ela viu que é um lugar que ela tá sendo bem aceita e ela tá protegida. Então ela vai ficar ou indo por ali ou vai acabar ficando por ali. Percebeu que o almoço é grátis, ficou lá. Tadinha, assim. Morrendo de dó. Ó, participação do pessoal aqui, ó. Josiane falou que o Hulk fica esperando o Marcos. Banho, meu esposo tem até uma foto dele esperando na porta. Ele faz a festa. Tá normal. Da hora vai lá esperar. Também. Quando eu estou bravo, o Hulk some de perto de mim. Quando eu estou triste, ele fica pertinho. Já percebi isso também, até com o Olavo, que é meio doido, mas também funciona. E a Terezinha Guimarães faz uma pergunta interessante aqui. Eu gostaria de saber se o cachorro também tem Alzheimer, doutor Caio. Ótima pergunta, dona Terezinha. Eles têm sim. É uma doença que chama disfunção cognitiva ou demência de senilidade. Que nada mais é do que o encurtamento da massa cinzenta e a diminuição dos neurônios. Isso é um processo natural que todo mundo pode passar por isso. E também acontece da bainha de mielina, que é uma gordurinha que fica em volta de cada neurônio, que ele faz o processo de proteção do neurônio, tanto na parte de imunidade quanto na parte de nutrição do neurônio. Essa bainha de mielina, com o tempo, algumas predisposições genéticas, algumas predisposições por uso ou algumas doenças fazem com que elas se encurtam e comecem a ser trocada por tecido de cicatrização ou começam a falhar a nutrição delas. Isso faz com que os neurônios eles percam parte da função dele, principalmente a parte de sinapse em memória e a parte de sinapse em reconhecimento do ambiente. Então é aquele animal que começa a trocar o dia pela noite, ele começa a ficar bastante agitado à noite, a latir para as paredes, a latir sem motivo, a chorar sem motivo. Às vezes eles gritam, a pessoa acha que eles estão com uma dor tremenda e não é. É só um sintoma que ele apresenta, mas existe sim o Alzheimer para cão. A gente não sabe exatamente o que possa causar, do mesmo jeito que o Alzheimer em humanos não se sabe exatamente a causa. É bem difícil da gente fazer um diagnóstico precoce para ter um tratamento precoce, como é feito no humano, porque teria que fazer uma ressonância, e não é uma coisa tão comum ainda na veterinária. Existe, mas não ainda tão fácil na veterinária. Mas tem alguns tratamentos paliativos que ajudam a melhorar os sintomas, que ajudam a dar uma qualidade de vida. Tem vários pacientes que estão passando por esses tratamentos e também tem algumas prevenções aí que a gente acaba fazendo nos pacientes que acabam chegando a 12 anos, 13, 15 anos. A gente já entra com alguns nutracêuticos, entra com algumas vitaminas, algumas medicações que ajudam na manutenção do cérebro para que isso leve para a vida toda. Mas existe, o Alzheimer existe sim.
Meu Deus, igual a gente mesmo, igualzinho a gente. E assim como o ser humano, você não sabe de onde vem. Não sabe se é uma predisposição genética, se a alimentação influencia, de repente, um cachorro que é mais sedentário, né, doutor? O que sabe-se é que a dopamina, que é um neurotransmissor muito comum na parte do sistema nervoso, está totalmente envolvida. Tem uma queda bem grande da dopamina, mas atrás dela não sabe o que faz essa queda. Então ainda tem muita coisa a se responder quanto a isso. Tá certo, um assunto extremamente interessante, pouca gente percebe isso, que o bichinho acostuma com o dia a dia, a gente pensa, às vezes passa batido achando que ele não tá percebendo, ou que ele não tá notando alguma coisa, que você tá sofrendo ou não, e ele tá de olho em tudo, tanto é que quando ele falta a sua presença, quando ele percebe que você não tá lá, ele vai ficar diferente, e aí eu fico mais dó ainda do cachorro, do gato, quando você deixa ele sozinho, vai pra algum lugar, deixa ele na casa. Dá dó. E ele fica vendo você indo embora assim. Ai, fala, imagina, não, o cachorro tá entendendo, o gato tá entendendo que você tá deixando ele sozinho. Tipo, agora você vai deixar eu aqui. Você tem coragem de fazer isso comigo? O Olavo faz isso com você, né, André? Muito, e eu sofro, porque eu sou um coração muito grande. Doutor Caio, obrigado por participar mais uma vez com a gente. Essa semana posso dar só um recadinho? Isso, pode, à vontade. Tá circulando por aí uma nota de uma prefeitura do Rio Grande do Sul que soltou afirmando que uma gata morreu de Covid-19. Eita! Isso é falso. Isso não tem ainda comprovação nenhuma. Essa nota ela é totalmente precipitada e totalmente sem recursos para afirmar isso. Sim, a gente já teve animais positivos no PCR para Covid-19, mas isso não quer dizer que eles ficaram doentes da Covid-19. É totalmente diferente você se contaminar e se infectar. Contaminar é você relar em um lugar e ter uma amostra presente para você. Os 2 tutores dessas gatas, eles foram positivos, eles estavam em tratamento em casa e elas estavam tendo contato com eles o tempo todo. Elas estavam ali inalando partículas de vírus, elas poderiam estar lambendo eles, engolindo partículas de vírus. No pelo, conforme vai passando a mão, pode deixar partículas de vírus ali. E a partir do momento que você colhe uma amostra, vem essa partícula de vírus, ele vai dar positivo. Isso é ok, vai dar positivo. Mas esse positivo não dá para afirmar que esses animais tiveram a evolução da doença, eles ficaram doentes da Covid-19, do SARS-CoV-2, e não dá para afirmar que a morte aconteceu por isso. Elas tiveram pneumonia fibrinosa, que a gente chama, uma pneumonia que faz um pus um pouco mais denso. Porém, pneumonia fibrinosa é um tipo de pneumonia presente em vários tipos de pneumonias. A gente tem pneumonia bacteriana, a gente tem pneumonia fúngica, a gente tem pneumonia verminótica, existe asma, existe rinotraqueite, existe bronquiolite, existem milhares de doenças que acometem o sistema respiratório do gato e elas não foram diferenciadas se estavam presentes ou não nessas gatas. Então está muito superficial essa nota, não dá para afirmar que essa gata morreu de Covid-19, não dá para afirmar ainda que gatos ou qualquer outro tipo de animal contraia e se infecte, fique doente com a Covid-19. Não estou dizendo que é impossível, óbvio que não queremos testar isso, não estou dizendo que é impossível em nenhum momento, está criando assim, várias variantes quanto a isso. O vírus ele muta o tempo todo, conforme ele entra numa pessoa, ele pode ganhar uma informação a mais, ele pode perder uma informação a mais, ele entra no animal, ele pode ganhar ou perder informações, isso ele pode gerar uma nova cepa, uma nova variante, então a gente não duvida que isso aconteça, mas ainda não é o momento e esse trabalho não é eficiente para confirmar, para afirmar que essa gata morreu de Covid-19. Então, é um alarme que foi dado aí de forma precipitada, né? Não precipitada e não muito ética. Porque você pode gerar um certo pânico. Não, e também assusta as pessoas, você vai criar um pânico a mais e a pessoa vai começar a olhar pessoas me ligaram perguntando. Então, você vai olhar o gato, o cachorro como inimigo seu, ele pode estar com coronavírus passando para mim. E teve isso fora, né? Eu cheguei, eu vi o doutor, o que ele falou. Ele pode transmitir, ele pode tigre nos Estados Unidos, isso. Teve um macaco também nos Estados Unidos. Que eles pegaram, mas eles não transmitiram, né? Sim, porque tava ali com o dono. É a mesma coisa. Você rela numa tinta azul.
Você ficou com sua mão azul. Necessariamente você é azul? Você se tornou azul? Não, porque você só teve contato. Você não virou aquela tinta. A tinta não evoluiu em você. Então, é a mesma teoria isso daí. Eles são sim positivos, eles têm sim a presença do DNA ou RNA, mas não necessariamente eles evoluíram para a doença. Não necessariamente foi isso que matou o vírus. O vírus pode estar no sangue, pode estar no organismo, mas não se manifestando ao ponto de causar. Ele está com o vírus ali, ele está servindo como um vetor, né, que se fala. Ele pode estar e nem também pode se cravar que ele está passando para outras pessoas esse vírus. Sim. Não é porque ele morreu com o vírus que ele morreu do vírus. Doutor, é mais ou menos igual a história das carrapatos, das capivaras, a febre maculosa, que fala-se que a capivara tem o organismo lá, a bactéria, o vírus no corpo dela, mas ela não morre às vezes do vírus, ela apenas transmite para outras pessoas. Sim, a capivara ela é um hospedeiro da febre maculosa, da Rickettsia maculosa, que é a bactéria que causa isso. Então, ela não é a culpada disso. A culpada é o carrapato, é a infestação de carrapato, que está picando a capivara e picando o ser humano, picando qualquer outra espécie. Então, ela só está ali de armazenamento. Ela transporta, Sandra. Sim, ela só está transportando. Se a gente acabar com o carrapato, a gente cortou 80% do ciclo da doença. Entendi. Então, a gente não tem mais infecção do ser humano. Então, o negócio não é eliminar a capivara, o negócio é eliminar o carrapato. Sim, tá certo. Bacana, doutor Caio, obrigado mais uma vez. Semana eu vi que o senhor estava às 5 horas da manhã atendendo. De novo. Hoje? Hoje eu... Sem precisar ir tirar leite, essas coisas, o doutor Caio está sempre disponível. Já vai estar acordado. É só entrar em contato pelo telefone 14 99619 9698, Clínica Veterinária São Francisco. Doutor Caio Sérgio, obrigado. Isso aí. Até mais, imagina, eu que agradeço. Até semana que vem. Abraço. Tchau, doutor. Tchau. Tá aí a participação do doutor Caio Sérgio. Tá vendo? O pessoal já